Aí aqui minha cabeça de advogado público, que um dia, no remoto passado, já teve lotação na PDA, já me veio, né? Meu Deus, vamos ficar com uma carteira de supostos créditos, mas são créditos absolutamente insuscetíveis de qualquer recuperação, né? Ainda temos esse day Sim, after aí para enfrentar. Mas eu exatamente. queria te colocar uma outra questão que foi objeto de pergunta no Instagram também, que é, bom, que tipo de ferramental a gente poderia dispor para incrementar a receita, porque precisaríamos dela, né? Então, esse é um momento em que a turma sempre lembra do IGF, né? Imposto de grandes fortunas. A gente também ouviu algum comentário sobre empréstimo compulsório. Quer dizer, como é que você vê essas ideias aí? Bom, de fato, quando você tem um problema financeiro, não tem muito que inventar. Você tem aqueles três grandes campos do direito financeiro: receita pública, despesa pública e crédito público. Numa situação como essa que nós estamos vivendo, a gente tem tudo para ter um descontrole da despesa pública, porque o Estado tem que gastar para fazer frente à pandemia. Uhum. E claro que a primeira alternativa que se pensa quando você tem um aumento de despesa é você aumentar a receita. E aí, Uhum. aumentar a receita pela tributação, principalmente. Uhum. Mas eu não sou favorável, eu não acho que a saída fiscal para esse problema será pela via da receita pública, pela via da Uhum. criação de novos tributos. Uhum. Porque me parece que é um contrassenso com próprio andar da economia que nós estamos verificando. A tributação nada mais é, como a gente sabe, de você retirar a riqueza de uma parcela da economia. Quer dizer, mas quando a economia ela não está andando bem, é meio estranho você pensar em aumentar a tributação em relação a riquezas que não estão circulando. Então, Uhum. as alternativas no campo da receita pública, que é a criação desses tributos, elas me parecem problemáticas. E Uhum. aí, já que você mencionou o imposto sobre grandes fortunas e o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório, de fato, pela Constituição, a gente poderia instituir o empréstimo compulsório, tem projetos do Congresso para instituição. O empréstimo compulsório de calamidade pública, pelo 148 da Constituição, ele pode ser cobrado imediatamente. Então, a gente poderia Uhum. cobrar já no ano de 2020 um empréstimo compulsório. O problema do empréstimo compulsório primeiro, que é um valor que tem que ser devolvido lá no futuro. Como o próprio nome diz, Uhum. ele é um tributo diferente porque ele pressupõe a restituição. E aí a Uhum. pergunta que eu faço também é essa: será que, considerando o grave quadro fiscal que a União Federal tem, será que ela vai ter condições de daqui a 3, 4, 5 anos devolver esses recursos? Acho meio Uhum. difícil. Então Uhum. eu já vejo aí que você pode ter no futuro uma judicialização, talvez, em relação a isso. Aliás, o Brasil, em matéria de empréstimo compulsório, tem um histórico péssimo. É. Porque a gente não está muito acostumado com essa figura, porque desde a Constituição de 88 a gente não criou o empréstimo compulsório. Mas na década de 70 e 80, o Brasil usou muito mal essa figura. Muitas ações propostas no judiciário foram derrubadas. Para você ter uma ideia, Vanessa, eu me lembro que um político, na época da Constituinte, lá em 87, 88, conta, né, uma dessas histórias aí do folclore tributário brasileiro, contam que um político lá na Constituinte falou que só tinha duas coisas que a Constituinte, que ele não aceitava negociar, que ele queria o fim de qualquer maneira no Brasil. Uhum. Uma era a censura e a segunda era o empréstimo compulsório. Então, para você ter uma ideia do ódio que o empréstimo compulsório existia na década de 80, ele era equiparado à censura naquela época. Então, o histórico brasileiro sobre o empréstimo compulsório é muito ruim. E eu Uhum. acho que a gente tem que ponderar isso também, porque não adianta nada a gente fazer uma solução em tese e a prática não ser outra. O imposto sobre grande fortuna, ele é um pleito antigo, eu acho que ele tem um simbolismo interessante do ponto de vista da justiça fiscal, Uhum. mas eu vejo algumas dificuldades na sua implementação. Primeiro, no caso do Brasil, a gente só poderia cobrar esse imposto sobre grandes fortunas em 2021, Uhum. porque o imposto sobre grandes fortunas, segundo a Constituição, ele tem que observar a regra da anterioridade. Uhum. E nenhuma emenda constitucional poderia flexibilizar isso, porque o Supremo já definiu que a anterioridade tributária é uma cláusula pétrea. Então, Uhum. primeiro, o imposto sobre grandes fortunas não pode ser cobrado em 2020, só em 2021. E Uhum. ele tem uma dificuldade, embora seja um simbolismo interessante, mas é muito difícil hoje você conseguir capturar a grande fortuna pela Uhum. facilidade de mobilidade de capitais pelo mundo. Então eu Uhum. tenho dúvidas se
o resultado, vamos dizer assim, fiscal desse tributo, do imposto sobre grande fortuna, vai ser tão relevante a ponto da gente conseguir cobrir todo o recurso que a gente está aplicando agora nessa pandemia. Na verdade, a conjugação das duas coisas vai ser perversa, né? Porque você institui, só pode cobrar em 2021, é tempo suficiente para você fazer a mobilidade de capital que seja necessária. Existe um projeto hoje no Congresso Nacional que pretende justamente fazer uma combinação entre essas duas figuras. Ele pretende criar o empréstimo compulsório, que pode ser cobrado imediatamente, e como a Constituição não define o fato gerador do empréstimo compulsório, esse projeto do Congresso, ele define como fato gerador do empréstimo compulsório a grande fortuna. Porque aí, com isso, você poderia cobrar o empréstimo compulsório nesse ano, a título de empréstimo compulsório para grande fortuna, e a partir de 2021, você cobraria, aí sim, o imposto sobre grandes fortunas. Que aí seria um imposto mesmo, não teria que devolver. Então já tem essa solução, achei engenhosa a solução, já existe no Congresso Nacional essa opção de você combinar as duas figuras, justamente por causa dessa dificuldade. Porque o imposto sobre grandes fortunas, ele não pode ser cobrado esse ano porque ele está sujeito à anterioridade. O que também sempre deixa a gente desconfortável é que dificilmente haverá números minimamente consistentes para a gente poder avaliar custo-benefício, né? Assim, ok, quanto a gente vai investir de energia, de custo político, de estrutura de arrecadação, de não sei, e qual é a expectativa real, né? Isso a gente sempre navega no escuro, né? Nesse campo tributário. Houve um comentário aí de alguém que está nos assistindo perguntando se eventualmente uma calibragem, que você dizia, não, acho que o caminho não é aumentar a receita pública, mas se uma calibragem com mais peso em imposto sobre renda e propriedade e menos sobre consumo, se isso não seria uma alternativa. Não sei qual é o teu ponto de vista sobre isso. Eu acho que esse é um projeto que a gente deve ter para o nosso sistema tributário como um todo. Porque o grande problema do sistema tributário brasileiro, como está agora, mesmo antes da pandemia, é o fato de ter um excesso de concentração da tributação sobre a renda. Aliás, um excesso de concentração de tributação no consumo e ter pouca tributação sobre a renda, se você comparar com outros países. Só que eu acho que o momento não é da gente pensar em fazer reformas muito amplas no sistema tributário, mesmo que seja para aumentar a tributação sobre a renda, porque o aumento da tributação sobre a renda no Brasil ele deveria vir acompanhado necessariamente, a meu ver, de uma diminuição da tributação sobre o consumo. E a gente não vai conseguir fazer isso num cenário de calamidade pública. Aliás, não é de bom tom a gente pensar em fazer reformas profundas num cenário de pandemia. Então, eu acho que isso deve ser um projeto para o país nas próximas décadas, aperfeiçoar a tributação sobre a renda. Mas eu tenho dúvida se a gente deve fazer isso agora, nesse momento de calamidade pública, até porque o aumento da tributação sobre a renda, em geral, ela também tem o mesmo problema do imposto sobre grandes fortunas, que é a possibilidade de fuga de capitais do Brasil, e o Brasil é um país claramente dependente de investimento externo. Fica muito difícil você mexer no sistema tributário e isso resultar numa fuga de capitais para o exterior. Então, eu acho que no momento de calamidade pública, a gente não deve pensar em mudanças estruturais tributárias muito amplas. Eu acho que o momento é fazer a coisa mais simples, fazer mudanças pontuais para que a gente possa, depois de um cenário de normalidade, que a gente possa pensar numa reforma tributária mais profunda e duradoura. Tem uma pergunta aqui do Patrick, queria que seja nosso colega, Patrick, mas enfim... legal. Cara, as coisas vão rolando aí muito rápido. A minha deficiência visual... É difícil acompanhar, De vez em quando é difícil, né? Mas a pergunta dele era se a gente poderia pensar numa emenda constitucional que estabelecesse, que autorizasse o estabelecimento de empréstimos compulsórios por municípios, quero crer que por estados e municípios, né? E que fizesse uma destinação aí da receita deles decorrentes para combate à pandemia. Esse é um outro problema também que a gente tem no federalismo fiscal brasileiro, que os estados e municípios, eles não têm, ao contrário da União, que a União tem possibilidade de criar empréstimo compulsório, ela tem possibilidade de criar impostos residuais, contribuições residuais. Os estados e municípios não têm. Os estados e municípios só têm aqueles impostos que estão na Constituição, contribuição previdenciária de servidor, contribuição de dominação pública e só. Quer dizer, então, de fato, no Brasil, aliás, é uma coisa que até não é comparável a outras federações.
Em outras federações é muito comum que os entes subnacionais eles tenham condições de criar novos tributos, especialmente nessa situação de crise. Aqui no Brasil, realmente, a gente não tem. A gente, talvez porque a gente já teve isso na década lá de 30 e 40, o Brasil aplicava essa ideia de possibilidade de criação de tributos por entes subnacionais e a experiência não foi boa. Então, a gente, há muitos anos no Brasil, trabalha com essa ideia da competência em relação aos impostos, aos tributos, em geral, a competência exclusiva. Mas realmente nesse cenário de crise que a gente vê a falta que faz uma válvula de escape como essa, para que eventualmente... E aí, isso é algo que complica demais a situação fiscal de estados e municípios, como a gente está vendo aí, que a gente vai falar até disso depois, né? A situação fiscal de estados e municípios complica muito, porque realmente não tem outra solução que não seja a ajuda do governo federal. Porque só o governo federal é que tem esses mecanismos. Só ele pode aumentar o endividamento. Estados e municípios já estão com seus limites de endividamento já estourados praticamente. Só a União pode emitir moeda, logicamente, e só a União pode criar esses tributos diferentes, vamos dizer assim, tributos residuais. Estados e municípios não têm. Na verdade, a gente sabe que isso tem sido uma posição muito cômoda para a União há muito tempo, né? Porque gera uma subordinação de estados e municípios, uma subordinação informal, né? Mas sim, porque eles é que têm o dinheiro, né? Então, é o que a gente tá vendo com mais ênfase agora nesse momento, e vamos conversar sobre isso quando a gente chegar aí no tema do PLP 39. Mas queria falar ainda no campo de prestações tributárias, qual pode ser o papel que a extrafiscalidade pode desempenhar num momento como esse, em que a gente tem esse cenário, né? Pô, por que não a montadora de veículo não vai produzir outra coisa, né? A gente tem tido este movimento, né, que na verdade atende a duas coisas, quer dizer, a empresa continua produzindo e a gente consegue obter aquilo de que precisa, né? Então, assim, nesse contexto, a extrafiscalidade pode funcionar? De que maneira pode funcionar? Como é que... Nós vimos, inclusive, funcionar agora, né? Porque uma das medidas que o governo federal tomou naqueles chamados impostos extrafiscais clássicos, né? Imposto de importação, exportação, o IOF e o IPI, você teve redução de carga tributária ali. O IOF, para estimular o crédito, que é tão importante nesse momento, foi alíquota zero por 90 dias. Você teve alíquota zero para IPI de vários materiais ligados a materiais hospitalares. Os estados têm incluído o álcool gel como item da cesta básica para efeito de ICMS. O estado do Rio de Janeiro fez isso. É interessante a gente ver que realmente a extrafiscalidade dos tributos serve justamente para isso, para que você utilize o tributo para além da sua função de arrecadação apenas. Ele tem que ajudar o Estado para atingir outras finalidades. E é interessante esse ponto que você colocou, Vanessa, porque esse cenário que a gente está vivendo hoje é interessante para a gente refletir, porque antes de estourar todo esse problema, a gente estava debatendo a reforma tributária do Brasil. E um dos principais pontos da reforma tributária é justamente a unificação da tributação sobre o consumo. Você unificar ICMS, ISS, IPI, basicamente, num grande imposto que seria o IBS. E um dos pilares da proposta de criação do IBS é justamente ter uma alíquota única para todos os produtos. A ideia é de acabar com a seletividade do ICMS que a gente tem, a variação de alíquota em razão da essencialidade. A ideia seria você acabar com essa... Então você teria uma alíquota única, a estimativa era de 25%. Então você teria uma 25% alíquota tanto na venda de um automóvel como na venda de 1 quilo de feijão. E aí nesses momentos que a gente vê como que esse raciocínio é perigoso. Porque você imagina se a gente, antes da pandemia, tivesse implementado essa ideia no Brasil de criar um único tributo sobre o consumo com uma alíquota única, sem possibilidade de você manipular a alíquota, sem possibilidade de você conceder benefício fiscal para estimular essas áreas de economia. A gente estaria num problema grave. A gente teria que começar a sair criando exceção nesse imposto. Então, eu acho que a pandemia também vai deixar essa discussão para o Brasil. Quer dizer, a gente precisa fazer um sistema tributário pensar nessas situações de emergência também.
Porque eu tenho certeza que se a gente já tivesse implementado esse sistema do IBS, a gente estaria agora discutindo como criar exceções num sistema que foi criado justamente para não ter exceções. Assim, desculpe, a gente tem muito essa lógica no direito tributário, né? Estou eu dando pitaco na área que não é a minha, né? Mas muito essa lógica, não, o Estatuto do Contribuinte, buscar uma rigidez na perspectiva do contribuinte. Mas mesmo na perspectiva do contribuinte, por vezes, algumas válvulas de escape são necessárias, né? Então, sem dúvida. É a grande discussão. É nessa própria proposta do IBS, o grande mote que se coloca, por que querer ter uma alíquota única apenas no caso do IBS? Porque é o discurso da simplificação. Isso vai simplificar, você não vai ter regimes diferentes, todo produto vai ter uma alíquota única, não vai ter discussão, não vai ter guerra fiscal. Só que é aquele problema, quando a gente simplifica demais, a tendência é que a gente abra a mão da justiça. Esse seria um caso, quer dizer, seria aceitável que num cenário de pandemia você tivesse uma alíquota de ICMS do álcool em gel igual de um automóvel? Acho que ninguém acharia que isso seria uma coisa justa. Pode até ser simples. Mas, assim, então, o grande problema que a gente tem da questão da simplicidade versus a justiça, ou segurança versus justiça. Às vezes você tem uma ânsia de simplificar demais o sistema tributário, quando, na verdade, às vezes, essas complicações, entre aspas, elas têm o seu lado bom, porque elas dão realmente possibilidade para que, especialmente em cenários como esse, de pandemia, de calamidade pública, você tem instrumentos como a gente teve, como o governo federal utilizou. Você pode ir lá reduzir a carga tributária de um produto específico. Então, acho que provavelmente vai ficar essa lição para a gente. Acho que você estava fazendo esse seu comentário e eu pensando, essa pretensão de simplificação num mundo cada vez mais complexo é uma coisa de um artificialismo danado, né? Tem um autor de direito administrativo que eu gosto muito, que é o Rodrigues Aranha Munhoz, e ele diz que tem dois atributos da boa administração que são muito relevantes, que é a abertura à realidade e o pensamento compatível, né? Então, você tem que ter abertura à realidade, saber a realidade na qual você está operando, você, a administração, está operando. E com essa abertura à realidade, você tem que construir situações que sejam compatíveis com ela. Também não adianta você ver a realidade e construir um negócio que não tem nada a ver com aquilo, né? Então, vamos simplificar, vamos simplificar. Pô, as relações são cada vez mais complexas, as operações econômicas, as cadeias de produção, né? Não, vamos fazer um sistema tributário simplificado. Pô, amigo, não dá. A realidade não se harmoniza. A vida é complicada, né? A vida é complicada. A realidade não se harmoniza com isso.